é Samuel de Paula. Eu estou aqui para apresentar o primeiro quadro do Vidas Restauradas, Restaurando Vidas, que faz parte do projeto Neemias Restaurando Vidas. O quadro Vidas Restauradas, Restaurando Vidas, tem como intuito principal levar a palavra de Deus através de mensagens, de louvores, de ilustrações. E no decorrer de nossas gravações nós estaremos sempre trazendo aqui uma mensagem vinda do coração de Deus para o seu coração. Pois bem, nesse primeiro momento eu gostaria de compartilhar com vocês uma ilustração chamada Vaso Quebrado. Existia uma fábrica que fabricava vasos de barro. E todos os vasos, quando eram perfeitos, eram postos à venda. E quando tinha algum defeito, eram colocados em uma sala onde só colocavam-se vasos quebrados. Em determinado momento, determinado dia, determinada hora, foi por engano colocado um vaso inteiro naquela sala dos vasos quebrados. E esse vaso que era inteiro começou a querer fazer amizade com aqueles outros vasos que estavam ali quebrados. Só que, como ele era inteiro e a sociedade era feita por vasos quebrados, ele era tido como uma pessoa diferente. E por ser diferente, ele não era aceita pelaquela sociedade de vasos quebrados. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia ser aceito por aquela sociedade. Porque aquela sociedade era de vasos quebrados e achava ele diferente porque ele era inteiro. Foi que o vaso inteiro começou a fazer. Ele começou então a querer se igualar àqueles vasos. Pensou ele, para mim ser aceito, eu tenho que ser igual. Para mim ser aceito pela sociedade, eu tenho que me fazer igual a esta sociedade. Então ele começou a querer conseguir arranhões, conseguir quebrar alguma parte de si. Para isso ele tentou conseguir brigas com os outros vasos. Só que os outros vasos estavam tão fragilizados que não causaram nem mal a ele. Frente a isso, o que foi que o vaso fez? O vaso inteiro começou a querer se quebrar. Ele começou a bater nas paredes, em locais, em pedras mais duras que ele, para poder conseguir alguns arranhões. E foi isso que ele conseguiu. Ele começou a arrumar um arranhão, uma trincazinha, e na hora que ele começou a ser igual aos outros, os outros vasos começaram a aceitá-lo. Porque ele estava começando a ser igual àquela sociedade. Só que o vaso, ele não queria apenas ser aceito. Ele queria ser respeitado por aquela sociedade. Naquela sociedade de vasos quebrados, quanto mais quebrado você era, mais respeitado você era também. Assim, o vaso que era inteiro, querendo ser mais respeitado, começou a se quebrar. Ele começou a quebrar cada dia mais um pedaço de si, para, além de ser aceito, ser respeitado. E quanto mais quebrado, mais respeitado você era naquela sociedade. Ele passou a cada dia quebrar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, querendo notoriedade no meio daquela sociedade. E foi isso que ele foi fazendo. Ia quebrando e ganhando respeito, ia quebrando mais um pouquinho, mais respeitado. Mais quebrando mais um pouquinho e subia mais no status social. Quebrava mais um pouco e ia subindo mais. E ele foi se quebrando, batendo numa pedra, quebrando, batendo em outra pedra, quebrando. E foi se quebrando, se quebrando, se quebrando, até que um momento, determinada hora, não tinha mais vaso, apenas pó. Apenas o pó. Quantos de nós também, para ser aceito por um determinado grupo, compactuamos com as coisas daquele grupo? Querendo ser aceito por um determinado roda de amigos, fazemos o que eles fazem. A Bíblia fala que Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, para sermos realmente diferentes. Para vivermos distantes do pecado. Para vivermos distantes do mal. Porque a Bíblia fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, se eu começo a praticar o pecado que os grupos praticam, eu vou também estar me distanciando de Deus. Então, nós devemos ficar distantes do pecado para nos achegarmos a Deus. Nós devemos compactuar não com as coisas que o mundo ensina, mas com as coisas que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos compactuar com o pecado que o mundo oferece. Nós devemos compactuar com as bênçãos, com o amor, com a glória e com a paz que Deus nos ensina. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que nós devemos compactuar, é nisso que nós devemos nos atentar, para a vida eterna. Para a vida eterna ao lado de Deus. Não compactuando com o pecado, não aceitando o pecado, mas vivendo distanciado do pecado. Porque vivendo distanciado do pecado, nós nos achegamos a Deus. Então, meu querido, eu quero que você tenha refletido um pouco nessa ilustração, que você tenha aprendido um pouco nessa ilustração a não compactuar com o pecado, mas ficar ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, bem abençoado em nome de Jesus. Sai de tua terra, da tua parentela para a terra
que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande